Neste vídeo você vai ouvir a mensagem que o próprio Chico Xavier falou sobre o fim do mundo. Peço que ouça com o coração aberto, independentemente de sua religião ou crença. Antes de ouvi-lo, peço a gentileza que se inscreva no canal Espírito de Luz para não perder nenhum vídeo e ensinamento do nosso querido Chico Xavier. Vamos ouvir Chico. Chico Xavier, nós estamos muito preocupados com o mundo de hoje. Eu não sei, essas enchentes, de repente secas terríveis, terremotos, as últimas catástrofes que aconteceram no México, na Colômbia, nos Estados Unidos. Será que isso tudo que está acontecendo agora está realmente chegando o fim e nós ainda não nos apercebemos? Ou isso é um alerta porque está enfraquecendo a fé que sempre existiu nos povos e de repente a falta de fé talvez esteja levando o mundo a essas coisas tão catastróficas que estão acontecendo? Hebe, muitas vezes nós falamos em fim do mundo, mas a verdade é que se houver um fim do mundo, este fim do mundo se debitará à ambição e ao ódio entre os homens, mas não a uma ordem divina. Vejamos bem a questão dos armamentos. Os armamentos são cada vez mais especializados para veicular a morte de milhões de pessoas. Então, o homem não tem que indagar sobre o fim do mundo, porque qualquer transformação mais trágica do mundo virá do homem e não da bondade de Deus. Agora, sobre os nossos tempos, nós vamos pensar num problema que deve ser examinado. Nós estamos no término de um milênio, o segundo milênio da vida cristã. Este segundo milênio foi caracterizado por guerras quase que constantes, sendo que a primeira durou 195 anos, em que os homens se exterminaram uns aos outros, criando dificuldades kármicas para a humanidade muito grandes. Foram as guerras das cruzadas. Elas persistiram pelo espaço de quase 200 anos, de mais ou menos de 1098 a 1229, mais ou menos por aí. De modo que começou a guerra entre os cristãos e os não cristãos. E as lutas foram terríveis. De acordo com as possibilidades bélicas daquele tempo, do princípio do milênio, elas foram tão cruéis quanto as da agora, em que a inteligência humana refinou o processo de extermínio. De modo que tivemos guerras numerosas, entre as quais vamos destacar uma durou 100 anos, entre a França e a Inglaterra, no século XIV e no século XV. Essas guerras não foram brincadeira. As criaturas humanas adquiriram fichas kármicas muito dolorosas, porque tudo aquilo que nós semeamos, nós devemos colher. Então, no fim deste século, nós estamos colhendo o que nós temos semeado quase que desde o princípio. Agora, tivemos agora, ao que nos parece, se é verdade que a imprensa, se é verdade o que a imprensa veiculou sobre
o encontro de Genebra, os maiores estadistas, os chefes das superpotências, eles combinaram em que não se deve endossar nem praticar a guerra nuclear, porque nessa guerra nuclear não haverá vencedores. Isto já é o princípio de uma bênção de nosso Senhor Jesus Cristo para sossegar a fúria do ódio entre as nações e atenuar os sofrimentos criados pelos próprios homens sobre as suas próprias cabeças. No Espiritismo, conforme codificado por Allan Kardec e enriquecido pelos ensinamentos transmitidos através de Chico Xavier, a Terra é vista como uma escola evolutiva. Nosso planeta tem uma missão específica no conjunto dos mundos habitados: servir como local de aprendizado para espíritos que ainda precisam desenvolver qualidades morais superiores. Segundo essa visão, a Terra não é um mundo condenado ao fracasso, mas sim um planeta em transformação. Chico sempre enfatizou que estamos passando por um período de transição, onde os valores materiais estão sendo gradualmente substituídos pelos valores espirituais. Esse processo não acontece de forma súbita ou catastrófica, mas através de uma evolução gradual das consciências. Os espíritos superiores que se comunicavam através de Chico explicavam que a Terra está destinada a se tornar um mundo melhor, onde a violência, a guerra e o sofrimento desnecessário não mais existirão. Porém, essa transformação depende fundamentalmente das escolhas que fazemos como humanidade. Somos nós, os habitantes deste planeta, que determinamos o ritmo e a forma como essa evolução acontecerá. Chico frequentemente citava os ensinamentos de Jesus, lembrando que o Mestre prometeu que os mansos herdarão a terra. Isso não significava que os bons seriam recompensados após a morte, mas que o próprio planeta Terra se transformará em um lugar onde apenas os espíritos de boa vontade poderão habitar confortavelmente. E quando se trata do fim do mundo, Chico Xavier sempre foi claro em suas palavras. Deus não deseja a destruição da Terra. Não é da vontade divina que o mundo acabe em tragédias ou catástrofes universais. Se algum dia houver uma destruição em larga escala, ela não virá por ordem de Deus, mas sim pelas próprias mãos dos homens, através de guerras, do mau uso da tecnologia, da ambição desmedida, da violência e da falta de amor. Ou seja, o fim não é decretado pelo Criador, mas pode ser consequência dos erros da humanidade. Chico nos alertava que somos responsáveis pelo futuro do planeta. O destino da Terra está diretamente ligado às nossas escolhas, às nossas atitudes e ao modo como tratamos uns aos outros. Esta perspectiva representa uma mudança fundamental na forma como tradicionalmente se encara o tema do fim dos tempos. Em vez de um julgamento divino externo, Chico nos apresentava a ideia de que somos nós mesmos os juízes de nosso destino coletivo. Cada ação individual, cada pensamento, cada escolha moral contribui para o resultado final que a humanidade experimentará. Emmanuel explicava através de Chico que existem leis naturais que regem o universo, incluindo leis morais. Quando uma sociedade ou uma civilização persiste em violar essas leis naturais, ela inevitavelmente colherá as consequências de seus atos. Não se trata de punição divina, mas da operação natural da lei de causa e efeito aplicada ao plano coletivo. O mentor espiritual de Chico frequentemente usava a analogia de uma pessoa que deliberadamente ingere veneno. A morte que se segue não é um castigo imposto por Deus, mas a consequência natural de uma escolha equivocada. Da mesma forma, se a humanidade escolher persistir em caminhos destrutivos, as consequências naturais desses caminhos se manifestarão. Porém, Chico sempre enfatizava que essa não era uma condenação definitiva. Mesmo que a humanidade atual não conseguisse evitar certas consequências de seus erros coletivos, os espíritos que habitam a Terra não seriam destruídos. Eles simplesmente continuariam sua jornada evolutiva em outras condições, seja em outros planetas ou em futuras civilizações terrestres.
Uma das mensagens mais importantes que Chico Xavier transmitiu sobre este tema foi a responsabilidade que cada um de nós carrega pelo futuro do mundo. Ele não falava de uma responsabilidade abstrata ou teórica, mas de algo muito prático e imediato. Cada gesto de bondade, cada palavra de consolo, cada ato de perdão contribui para elevar o padrão vibratório do planeta. Por outro lado, cada manifestação de ódio, cada ato de violência, cada pensamento destrutivo adiciona peso negativo à balança coletiva da humanidade. Chico explicava que não existem ações isoladas. Tudo está interligado no plano espiritual, e nossas atitudes individuais se somam para criar a realidade coletiva que todos experimentamos. Por isso, ele sempre enfatizava que a transformação do mundo começa dentro de cada um de nós. Emmanuel ensinou através de Chico que não podemos esperar que os outros mudem primeiro. Cada pessoa tem a responsabilidade de iniciar em si mesma o processo de renovação moral que deseja ver no mundo. Quando um número suficiente de indivíduos abraça verdadeiramente os valores do amor e da fraternidade, toda a sociedade se transforma naturalmente. Esta perspectiva trouxe uma dimensão muito prática aos ensinamentos espirituais transmitidos por Chico. Não se tratava apenas de acreditar em determinadas doutrinas ou de praticar certos rituais, mas de viver diariamente de acordo com os princípios do amor ao próximo, da justiça e da compaixão. Chico frequentemente lembrava que Jesus havia resumido toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se a humanidade conseguisse verdadeiramente colocar esses 2 mandamentos em prática, todas as profecias sobre destruição e fim do mundo se tornariam obsoletas. Chico Xavier tinha uma perspectiva muito particular sobre as profecias relacionadas ao fim dos tempos. Ele não as via como decretos imutáveis, mas como advertências amorosas destinadas a despertar a humanidade para a necessidade de mudança. Segundo os ensinamentos que recebia, as profecias funcionam como alertas dados por espíritos superiores que, vendo os caminhos que a humanidade estava tomando, tentam nos avisar sobre as possíveis consequências. É como um pai que avisa o filho sobre os perigos de certas atitudes, não para atemorizá-lo, mas para protegê-lo. Emmanuel explicava que o futuro não é algo completamente predeterminado. Existem tendências e probabilidades baseadas nas escolhas que estamos fazendo como coletividade, mas essas tendências podem ser modificadas se houver uma mudança genuína de atitude da parte da humanidade. Por isso, Chico nunca se preocupava excessivamente com datas específicas ou eventos catastróficos anunciados. Sua atenção estava sempre focada no presente, na oportunidade que cada dia oferece para praticarmos o bem e contribuirmos para um mundo melhor. O médium de Uberaba frequentemente citava a parábola bíblica de Nínive, onde toda uma cidade foi poupada da destruição anunciada porque seus habitantes se arrependeram sinceramente de seus erros e mudaram de comportamento. Para Chico, essa história ilustrava perfeitamente como as profecias devem ser entendidas, não como sentenças definitivas, mas como oportunidades para reflexão e transformação. Chico Xavier vivia numa época de grandes avanços tecnológicos, e ele frequentemente refletia sobre como a tecnologia poderia ser tanto uma bênção quanto um perigo para a humanidade. Emmanuel orientava que a tecnologia em si não é boa nem má, tudo depende do uso que fazemos dela. O mentor espiritual explicava que a humanidade estava recebendo conhecimentos tecnológicos avançados como um teste de maturidade espiritual. Se usássemos esses conhecimentos para o bem comum, para aliviar o sofrimento e promover o progresso de todos, a tecnologia se tornaria uma ferramenta poderosa para a evolução da civilização. Porém, se usássemos os avanços tecnológicos motivados pela ganância, pelo desejo de dominação ou pela indiferença aos sofrimentos alheios, então a própria tecnologia poderia se tornar o instrumento de nossa autodestruição, não por uma maldição divina, mas pelas consequências naturais de nossas escolhas equivocadas. Chico via nas armas nucleares um exemplo perfeito dessa situação. A energia nuclear
poderia ser usada para resolver os problemas energéticos da humanidade, trazendo prosperidade e bem-estar para todos. Mas se fosse usada para construir arsenais de guerra, poderia levar à destruição da civilização. O mesmo princípio se aplicava a todos os avanços tecnológicos. A internet poderia unir a humanidade numa grande família global, facilitando a comunicação, a educação e o compartilhamento de conhecimentos. Mas também poderia ser usada para espalhar ódio, desinformação e divisão. Para Chico, o desafio da humanidade moderna não era evitar o progresso tecnológico, mas crescer moralmente na mesma velocidade em que crescemos tecnologicamente. Precisávamos desenvolver nossa sabedoria e nossa compaixão para sermos dignos das ferramentas poderosas que estávamos recebendo. Chico Xavier nunca falou do fim do mundo como um ponto final, mas sim como um chamado à transformação. Ele acreditava que, se o ser humano escolher o caminho do amor, do perdão e da solidariedade, podemos construir um mundo de paz, de harmonia e de luz. O futuro não está perdido. A cada dia temos a oportunidade de transformar nossas ações em sementes de esperança. O mundo pode sim enfrentar dificuldades, mas, como Chico dizia, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Esta mensagem de esperança não era apenas uma tentativa de consolar os aflitos, mas refletia uma compreensão profunda da natureza espiritual da existência. Chico sabia, através de suas comunicações com o mundo espiritual, que a vida é indestrutível e que o amor é a força mais poderosa do universo. Mesmo que a humanidade atual enfrentasse grandes dificuldades, ou até mesmo catástrofes, isso não significaria o fim definitivo de nossa jornada evolutiva. Os espíritos continuariam existindo, continuariam aprendendo e crescendo, e, eventualmente, encontrariam novas oportunidades para expressar todo o potencial divino que carregam dentro de si. Emmanuel ensinava que o plano divino para a evolução dos mundos é perfeito e infalível. Pode haver desvios temporários, períodos de aparente retrocesso, mas a tendência geral é sempre ascendente. A luz sempre vence as trevas, o amor sempre supera o ódio, e a verdade sempre triunfa sobre a mentira. Chico transmitia essa certeza através de sua própria vida. Mesmo enfrentando incompreensões, críticas e dificuldades pessoais, ele mantinha sempre uma atitude otimista e construtiva. Sua fé no futuro da humanidade era inabalável porque estava baseada não em esperanças vagas, mas no conhecimento direto da realidade espiritual. O papel dos trabalhadores da luz. Segundo os ensinamentos transmitidos através de Chico Xavier, existem na Terra milhões de espíritos que encarnaram especificamente para ajudar no processo de transição planetária. Esses espíritos, frequentemente chamados de trabalhadores da luz ou obreiros da elevação, têm a missão de irradiar valores positivos e contribuir para a transformação do mundo. Chico explicava que esses espíritos não necessariamente sabem conscientemente de sua missão, mas sentem uma inclinação natural para o bem, uma necessidade interior de ajudar os outros e contribuir para um mundo melhor. Eles podem ser encontrados em todas as profissões, classes sociais e religiões, unidos pela mesma aspiração de servir ao progresso da humanidade. O papel desses trabalhadores da luz não é impor suas ideias ou forçar mudanças, mas simplesmente viver de acordo com seus ideais mais elevados, irradiando naturalmente amor, paz e esperança para todos que os cercam. É através do exemplo silencioso de suas vidas que eles exercem sua maior influência transformadora. Emmanuel ensinava que cada pessoa tem o potencial de se tornar um trabalhador da luz, independentemente de sua origem ou circunstâncias. Basta fazer a escolha sincera de dedicar sua vida ao bem e se esforçar diariamente para viver de acordo com os valores mais elevados que conhece. Chico via na multiplicação desses trabalhadores da luz a maior esperança para o futuro da humanidade. Quando um número suficiente de pessoas abraçasse verdadeiramente os ideais do amor e da fraternidade, toda a sociedade seria naturalmente transformada, tornando impossível qualquer cenário de destruição ou catástrofe. A transformação já em andamento. Chico Xavier frequentemente observava que a transformação do mundo já estava em andamento
mesmo que nem sempre fosse visível na superfície dos acontecimentos. Ele via sinais dessa transformação em pequenos gestos de bondade, em iniciativas de solidariedade, em movimentos de paz e em todos os esforços sinceros para construir um mundo melhor. Segundo Emmanuel, as mudanças mais importantes acontecem primeiro no plano espiritual, no nível das consciências, e só depois se manifestam no plano físico. Por isso, mesmo quando as notícias do mundo pareciam desencorajadoras, Chico mantinha a convicção de que processos positivos estavam ocorrendo em níveis mais profundos. O mentor espiritual explicava que a humanidade estava passando por uma espécie de parto espiritual, onde o velho mundo baseado no egoísmo e na violência estava dando lugar a uma nova era baseada no amor e na fraternidade. Como em qualquer parto, o processo poderia ser doloroso e turbulento, mas o resultado final seria o nascimento de algo maravilhoso. Chico via evidências dessa transformação em muitos aspectos da vida contemporânea: o crescimento da consciência ecológica, o desenvolvimento dos direitos humanos, os avanços na medicina e na tecnologia, voltados para o bem-estar de todos, e principalmente o surgimento de uma nova geração de jovens mais conscientes e compassivos. Para ele, cada pessoa que escolhia o caminho do bem estava contribuindo para acelerar esse processo de transformação. Não importava quão pequena pudesse parecer sua contribuição individual. No plano espiritual, cada gesto de amor tinha um valor incalculável. E essa é a grande lição que Chico Xavier deixou sobre o chamado fim do mundo. Não é um fim decretado por Deus, mas uma responsabilidade nossa, de cada ser humano. Que possamos escolher sempre o caminho do amor e da paz. A mensagem de Chico Xavier sobre o fim do mundo é, na verdade, uma mensagem sobre o início de um mundo novo. Um mundo onde as diferenças sejam respeitadas, onde a justiça seja uma realidade para todos, onde a tecnologia sirva ao bem comum e onde o amor seja a lei suprema que rege as relações entre os seres. Esse mundo novo não virá por decreto divino ou por intervenção miraculiosa, mas através do esforço conjunto de todos aqueles que escolhem viver de acordo com os valores mais elevados. Cada um de nós tem um papel importante nessa grande transformação, e nenhuma contribuição é pequena demais para fazer a diferença. Chico nos ensinou que não devemos temer o futuro, mas trabalhar ativamente para construí-lo de acordo com nossos ideais mais nobres. O destino da humanidade está em nossas mãos, e podemos escolher fazer dele uma história de triunfo do bem sobre o mal, do amor sobre o ódio, da luz sobre as trevas. Que possamos todos abraçar essa responsabilidade com alegria e determinação, sabendo que estamos participando do maior projeto já concebido, a transformação da Terra num mundo de paz e felicidade para todos os seus habitantes. Como Chico Xavier nos mostrou através de sua própria vida, quando nos dedicamos sinceramente ao bem, nos tornamos colaboradores de Deus na construção do reino dos céus aqui na Terra. Se você acredita nessa mensagem de esperança, compartilhe este conhecimento com outros corações que também buscam a luz. Juntos, podemos acelerar a chegada desse mundo novo que Chico Xavier vislumbrava com tanta fé e otimismo. Que a luz de Deus ilumine sempre nossos caminhos e nos dê forças para sermos instrumentos de transformação positiva em nossa passagem por este mundo. E que possamos, como Chico Xavier, viver cada dia como uma oportunidade de semear esperança e colher felicidade para toda a humanidade.